Uma das coisas que mais traumatizou o mercado cripto, com certeza, foram os jogos Play to Earn. Aqueles joguinhos que a galera jogava, né, e ganhava cripto como recompensa, sabe? Então, se você não perdeu uma grana com isso, com certeza você conhece alguém que perdeu. Mas pode ficar tranquilo que nesse vídeo, quero te apresentar uma cripto que pode estar prestes a mudar essa história aí. Fala galera, aqui é o Márcio do Dicas Cripto e hoje a gente vai falar sobre um tema, né, meio delicado, porque tem muita gente machucada aí com os games Play to Earn, mas hoje eu vou falar de uma cripto muito massa que vai, sinceramente, aí eu acho que revolucionar o que a gente viu até agora de Play to Earn. E pra gente entender o porquê essa cripto pode revolucionar o mercado, a gente precisa entender o que aconteceu com as outras criptos e por que simplesmente os negócios não foram pra frente, né? Por que esses projetos não decolaram e por que esse vai decolar. E na minha opinião, né, é que esse projeto literalmente é bem diferente dos outros, tá? Na real, o grande problema, né, dos projetos anteriores é que a galera que desenvolve esses projetos criptos, no meu ponto de vista, tem uma grande falta de experiência, né? Eu de verdade acredito que a grande maioria desses projetos, os caras até tiveram boas intenções de fazer o negócio acontecer. Só que a falta de experiência desses caras, né, acabou prejudicando eles em algum determinado momento. Porque imagina o seguinte, quando o bambu começa a coxar, né, começa a aparecer situação que eles não estavam esperando. E em várias outras situações, a gente também tem uma galera que é simplesmente picareta, né, para falar o português claro. Que só quer encher o próprio bolso literalmente, tá? Então eles vão lá, desenvolvem uma cripto, criam um hype gigante em cima, infla o preço dela, depois despeja todas essas criptos no mercado de uma vez só. É muito comum, né? Mas infelizmente isso existe. E antes da gente continuar, vou pedir para você seguir aqui a gente, né? E acompanhar mais dicas cripto e não perder a gente de vista, beleza? Então, como eu estava falando antes, né? Hoje eu quero apresentar para vocês a Games for a Living, né? Ou GFAL, como você provavelmente vai encontrar em outros cantos aí pela internet. Um dos projetos mais interessantes que literalmente eu comecei a estudar recentemente. Totalmente diferente dos outros projetos de games, né? E essa cripto aqui tem uma promessa muito forte que não beneficia só os criadores dela, né? Mas toda a comunidade cripto, vamos falar assim. E ao contrário desses joguinhos que nasceram e morreram muito rápido, como o Bomb Crypto, por exemplo, né? Criado por pessoas totalmente desconhecidas e sem experiência, o projeto da GFL está sendo desenvolvido por pessoas extremamente competentes. Na boa, galera, a equipe quase inteira do GFL é composta por ex-funcionários e CEOs de grandes empresas como a EA Games e a Blizzard. E cara, o que eu tenho para te dizer é bem simples, tá? Se você já jogou videogame alguma vez na tua vida, com certeza você já jogou um dos jogos dessa empresa aí. FIFA, World of Warcraft, The Sims, Diablo, Need for Speed, StarCraft, enfim, todos esses jogos foram produzidos por essas empresas. Então, para entender melhor o que é esse negócio de GFAL, tá? Só para a gente começar aqui a nossa linha de raciocínio, tá quase todo mundo de acordo de que o games, né, o setor de games é o com maior probabilidade de ter adoção em massa no mercado cripto. E a Games for a Living está prometendo revolucionar, né, a indústria de jogos e mudar totalmente o espaço de games Web3. Esses caras startaram o projeto deles ali em 2021 com uma equipe, como eu já disse antes, extremamente foda, tá? A ideia central deles é compartilhar ali toda a experiência que o mercado cripto pode oferecer dentro dos games. Isso inclui aí, tá, identificações personalizadas, podendo utilizar NFT, por exemplo, e até compra e venda de itens de jogos utilizando a cripto universal que vai ser utilizada, que é a GFAL. Hoje essa cripto já está sendo vendida, tá, dentro da PancakeSwap, que é uma exchange descentralizada, e você também encontra ela dentro da Bitmart e da BitGet, duas exchanges centralizadas, tá? Mas fica tranquilo que os links eu deixei aqui na descrição do vídeo para você poder encontrar essa cripto de uma forma mais fácil, sem ter que sair pesquisando num monte de lugar. Clica que você vai entrar direto ali para poder comprar essa cripto aí, sem mais loucura e sem mais doideira, beleza? E aí dá para ver que os caras foram muito mais além, né, do que só criar uma cripto. Os caras pensaram também no propósito, né, de expandir esse mercado gamer cripto, vamos falar assim, criando uma plataforma que vai ser projetada, né, para ajudar os desenvolvedores a criar e lançar jogos Web3 num ritmo mais acelerado. E para fazer isso aí acontecer, os caras criaram um recurso que, na minha opinião, vai ser muito massa, tá? Chamado Web3 Game Tools. O que esse recurso faz, tá? Ele vai permitir aí que os devs literalmente desenvolvam, né, e gerenciem todos os seus games num lugar só. Desde a administração geral para validar os dados dos games, até a gestão de carteira GFAL, vai poder criar token novo e NFT, especialmente desenvolvida para os seus próprios jogos, cara. Cara, eu ainda não vi um projeto desse tamanho, né, que vai dar tanta liberdade para os desenvolvedores para eles poderem ter a facilidade de criar mais jogos. Qual que é a ideia, né? A ideia é que hoje ainda é um pouco complexo você criar ideias. Então, você imagina assim, hoje a gente tem, por exemplo, ferramentas de desenvolvimento de sistema
que não usam mais código, né? Antigamente, eu sou desenvolvedor, para quem não sabe, né? Cara, você tinha que desenvolver uma cacetada de linha. Hoje a gente tem ferramentas, né, que não precisa mais, né? Então, pegar o WordPress, por exemplo. Para você fazer um site hoje, cara, é muito simples. Você vai lá, arrasta aqui, arrasta ali, não tem mais toda a dificuldade que era antigamente. Então, esses caras, quando eles criaram essa Web3 Game Tool aí, os caras criaram uma ferramenta para facilitar outras pessoas a criarem jogos. Então, vai vendo o nível que os caras estão imaginando as coisas acontecerem. E para provar que o negócio funciona, os caras colocaram a pica na mesa, né? E a própria equipe da GFAL já desenvolveu 2 games que, dando uma olhada por cima, parece ser bem massa. E o primeiro deles é o Elemental Raiders, tá? É um jogo de estratégia baseado em turnos, tá? Os caras combinam os heróizinhos ali e fica lutando um contra o outro, só que em turnos. E pra quem não sabe, né, jogos baseados em turnos são tipo Pokémon, assim, por exemplo, né? Onde cada jogador executa uma ação de cada vez. Então eu vou lá, bato no cara, espero o cara bater em mim, e aí eu tomo uma ação, depois o cara toma outra ação. Então, justamente por isso que é chamado turnos. E ele lembra ali, inclusive, né, o Axie Infinity, que também foi feito no esquema de turnos, né? Mas não só por isso, eles também vão incluir tecnologia NFT dentro ali do Elemental Raiders. Porque o que vai acontecer? Você vai poder ser dono dos seus próprios heróis ali, você vai ter um herói único específico, não vai ser igual para todo mundo. Então eles trouxeram esse conceito que funcionou dentro do Axie Infinity, né? Que você podia criar seus bichinhos ali e tal, e de repente montar isso de uma forma que só você tem aquele bichinho, e aí você consegue explorar essa funcionalidade também dentro desse game do Elemental Raiders, ou seja, o seu herói vai ser único, você tem todos os direitos sobre ele, você pode vender provavelmente ele depois, pode fazer uma grana com isso, e aí você vai ter algumas características e particularidades específicas do teu herói, que é uma ideia bem legal se a gente trouxer aí a usabilidade da NFT para dentro dos jogos, né, que realmente estava bem precoce na hora que o Axie Infinity saiu, mas vamos combinar também que o Axie Infinity era um joguinho bem sem graça, né? Então eu vou te sugerir que você pesquise aí o Elemental Raiders, dá uma olhada nas imagens, porque pelo que eu vi, eu curti bastante, eu acho que vai ser um negócio bem diferente do que a gente está vendo. Se os caras entregarem o que eles estão prometendo ali, parece que o negócio vai ser bem massa. E os caras estão tão confiantes no negócio que eles estão fazendo, né, que no roteiro dos caras, eles já disseram que tem um lançamento previsto para PlayStation 5 e Xbox ainda no 3º trimestre desse ano, hein? Então vai ter jogo para Xbox e PlayStation 5. Cara, acho que tem coisa boa vindo aí. Eu, pelo menos, não lembro, né, de ter visto outro jogo cripto com o plano de expandir para console, por exemplo, né, videogame tradicional. Agora, já o segundo game que eles estão produzindo, né, é o Diamond Dreams. E ainda não tem muita informação sobre esse jogo. Um teaser mostrando umas joias e tal, um negócio meio misterioso rondando ali, né? O que já é fato é que dá pra gente saber que você vai poder mintar, né, joias dentro do jogo em formato de NFT e depois vender elas. E aí, ligando os fatos e os pontos aqui na minha cabeça, claro que por especulação própria, né, e nos games que eu já joguei, eu consigo imaginar que essas joias que você vai conseguir nesse segundo jogo, né, você vai provavelmente poder utilizar elas dentro lá do primeiro game, que é o Elemental Raiders. Ou seja, você vai poder fazer, para quem não sabe o que é mintar, né, é o processo de você criar uma NFT. Então, eu estou imaginando aqui que no segundo jogo ali, você vai conseguir fazer essa mintagem, vai conseguir criar essa NFT ali por algumas coisas que você vai fazendo dentro do jogo, e aí você vai conseguir vender essas joias que provavelmente deve acrescentar alguns atributos para o primeiro jogo. É o que eu estou imaginando aqui na especulação na minha cabeça, tá? Baseado em RPG, em as coisas que eu já joguei. E junto com esses 2 jogos, né, já tem outros 2 ali no forno sendo desenvolvidos pela equipe. Não deu para encontrar muito mais informações sobre esses outros 2 jogos, né? Mas eu estou curtindo bastante o trampo dos caras. E eu literalmente acredito muito que a GFAL possa ser um dos potenciais projetos para explodir no próximo bull market, especialmente, né, se tratando do mercado gamer, vamos falar assim, porque eu não estou vendo nenhuma novidade muito grande em cima disso. E claro que se fosse para levar em consideração o que eu acho mais massa nesse projeto inteiro, com certeza é a equipe. Cara, dá uma olhada na equipe dessa galera pra você ver o que eu tô falando, né? Um deles aí é o Mark Tormo, tá? Que apareceu nessa imagem que você tá vendo. Ele foi o segundo CEO da EA Games. E uma outra figura bem notória que tá no meio dessa galera é o CEO e cofundador Manuel Sort, tá? O cara já trabalhou em games como World of Warcraft e Diablo 3. Pra você ter noção, né? Esse cara aí tem mais de 20 anos de experiência na indústria e já contribuiu para lançar mais de 60 jogos, gerando mais de $1 bilhão de lucro. Claro que se eu pegar só esses 2 caras, né, já dá um puta de um destaque para essa lista, mas pesquisando os outros integrantes, você vai perceber que quase todos eles têm carreiras muito parecidas com um desses 2 que eu comentei, né? E não caberia nesse vídeo, com certeza, falar de todos os feitos que esses caras já fizeram no mundo dos games. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, sugestão, análise que você queira ver por aqui, coloca nos comentários que eu vou me empenhar ao máximo para trazer esse conteúdo para vocês. E é claro que se eu te ajudei com as informações aqui desse vídeo, já me segue para não perder mais nenhuma Dicas Cripto.